Eu queria compartilhar com você algo que eu venho vivendo nesses últimos tempos e que realmente eu senti que precisava vir aqui compartilhar com você. Então, se você tá aqui nesse vídeo, eu queria te dizer que, apesar dos momentos difíceis que surgem na nossa vida, como eu tive essa semana, uma semana um pouco mais difícil porque ela não foi tão boa pra mim em sentido emocional. Às vezes a gente tem tantas feridas, tantas coisas pra curar na nossa mente, no nosso coração, e não importa o quanto a gente estude sobre desenvolvimento pessoal, não importa o quanto a gente queira evoluir, a gente precisa fazer pausas na vida. Mas o mais incrível de tudo isso, quando eu paro para pensar nas coisas que eu venho vivendo e nos sentimentos que eu venho sentindo, e principalmente nos momentos difíceis, eu estou conseguindo suportar e superá-los muito mais fácil hoje em dia. E aí eu fiquei me perguntando por que isso estava acontecendo. E na verdade estava acontecendo porque eu tenho objetivos bem definidos e muito claros. E quando a gente tem esses objetivos alinhados, quando a gente está em um momento da vida em que a gente está focado em realizar os nossos sonhos, em se tornar a nossa melhor versão, não importa o quão desafiador sejam os momentos difíceis, eles vão servir para ser construtivos para nós. Mas o pulo do gato é o quê? É quando eu paro para pensar que hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, com o tanto que eu me desenvolvi nesse último ano, que eu venho sendo a pessoa que eu mais me orgulho, a minha versão que eu mais me orgulho, e eu ainda tenho muito a melhorar, é que eu tenho os meus objetivos bem alinhados, eu tenho os meus sonhos e as minhas metas. E por eu ter isso bem claro e bem alinhado, e eu inclusive deixei isso aqui num quadro branco que eu comprei e eu escrevi de canetão, estão ali para os próximos 90 dias os meus objetivos e sonhos, isso tá fazendo com que mesmo quando eu tô naquele dia difícil em que eu só queria ficar sozinha, chorar e me permitir ficar triste, ou então não é nem me permitir, é o que eu tô sentindo naquele momento, ou então por uma situação difícil pra mim, eu consigo ter disciplina, eu consigo ser constante, mesmo com esses percalços, mesmo com esses desafios. E o mais engraçado de tudo isso, que na verdade não é engraçado, mas é estranho, é que a gente se acostuma a ser consistente mesmo nos dias difíceis. E parece que a gente sente falta disso. E toda vez que a gente faz aquilo que precisa ser feito, levanta a bunda da cadeira e faz o que precisa ser feito, a gente tá um passo à frente. Daquele dia difícil, a gente tá um passo à frente daquela nossa antiga versão que se deixava cair e não levantava. E mesmo sendo difícil, a gente pode sim cair, isso acontece. Não é uma questão de escolha, muitas vezes, ficar triste ou passar por algo difícil. Mas a questão é o que a gente vai fazer com isso, né? E se são sentimentos, vamos trabalhar, vamos gerenciar esses sentimentos, essas emoções. E eu não tô falando aqui de forma técnica para fazer isso, mas olhar pra gente com gentileza, com carinho. Se permita ter momentos de pausa na sua vida, em que você não vai pensar em nada, em que você também não vai pensar nos seus objetivos, que você só vai ficar em silêncio consigo mesma, olhe um filme, se conecte com a sua criança interior. É o que eu faço. Essa semana, nesses dias difíceis que eu tive, e foram difíceis mesmo, e eu tô perto do meu aniversário, que é 28 desse mês. Perto porque eu me refiro que eu tô no mês do meu aniversário, é um momento de muita transformação, muita mudança, eu sinto que é como uma metamorfose. Então eu tô nesse momento mais introspectivo e tá tudo bem, só que eu tô deixando ele passar e eu tô dando uma pausa pra poder olhar mais de perto pra mim, com mais carinho, com mais gentileza e compreensão. E eu tô entendendo que realmente os meus objetivos, eles vêm sendo a coisa mais forte pra mim e o que mais me dá combustível pra seguir. E eu não me refiro a pessoas, né? Porque quando a gente tem pessoas, inclusive eu tenho o meu namorado, que é a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu companheiro, o meu melhor amigo, tudo fica mais fácil de lidar quando a gente tem uma pessoa que tá do nosso lado, que nos ama, que nos cuida, que se importa conosco. Mas o principal, o que eu tô falando, é sobre você. Então se você tem esses dias, calma, vai ficar tudo bem, tá? Tô aqui pra te falar que tá tudo bem. E se não tá, vai ficar.
Porque se tu tem os teus objetivos, os teus sonhos alinhados, o teu propósito, seja com Deus, contigo mesma, com o que tu acredita para tua vida, com as tuas crenças, tu com certeza vai conseguir superar isso de forma mais prática ou de forma um pouco mais rápida do que se tu não tivesse sonhos, porque esses sonhos e esses objetivos vão ser os teus combustíveis, e se não vem sendo, deixa com que eles sejam o teu combustível para tu se vencer até nos dias difíceis. E eu quero só te dizer que vai ficar tudo bem, e tá tudo bem a gente também ter momentos difíceis na vida, faz parte, até serve para nós evoluirmos, para sairmos às vezes da zona de conforto, os pequenos desafios, né, e não momentos tão intensos também, que são mais difíceis, mas saiba que vai dar tudo certo. Você só precisa entender que a consistência, até mesmo nos dias difíceis, e não de você fazer 1000 coisas no dia, mas como eu faço, quero te trazer um exemplo. Eu coloco 2 coisas que eu tenho para fazer. Eu coloquei hoje gravar esse vídeo e eu tenho mais um outro vídeo para gravar. Então, o que eu fiz? Eu tô gravando aqui e eu já gravei 2. E por que eu tô fazendo isso? Porque mesmo as coisas não estando da forma como eu gostaria e eu estando no meu melhor estado mental, eu sei que eu preciso ser consistente para obter os resultados que eu quero obter, para vir aqui e me aproximar mais de vocês, para eu vir aqui e contar mais sobre o que eu amo falar, que é comunicação, o que eu amo ensinar, o que eu amo ajudar as pessoas. Então se apegue nisso. Eu ainda não sei onde isso vai chegar, mas eu sei que estou no caminho certo, porque é o processo. Então, mesmo nos dias difíceis, entenda que tudo é um processo e tudo faz parte. O importante é você não desistir, o importante é você se manter firme. Eu espero muito que esse vídeo ele tenha te tocado de alguma forma, que ele te ajude. Um grande abraço e até o próximo vídeo.